Hugo Souza, um dos entrevistados aqui dos donos da bola da Rádio Bandeirantes. E a entrevista começa de um jeito emocionante, porque o Pedro Ramiro quase chorou falando com ele. Verdade. Então vamos lá. Corinthians. Para trazer informações para vocês, o Corinthians já tem um acerto verbal com o goleiro Hugo Souza. Hugo no meio do gol, a esperança corintiana. Se fizer, o Corinthians tá fora. Se pegar, tem cobrança alternada. Partiu, Gustavo bateu. É sempre a esperança da fiel torcida. Douglas Mendes partiu, bateu. 1.000.000 de vezes o gol. Guilherme para cobrança. Se pegar, o Corinthians está classificado. Guilherme, ele vem para cobrança. Se posiciona, Hugo no gol, bateu. Hugo herói! Ele é o herói! Ele é o herói! Ele é o herói! Ele é o herói! Hugo herói! Hugo herói! Hugo herói! Hugo! E toda hora pro jogo, Sacha dominou na cara do gol, vai fazer um golaço! Espetacular o goleiro do Timão! Recorde do comando de ataque, tenta o cruzamento, levantando a boca do gol, tentou o toque de cabeça, vai sair o gol, Rony, defesa do gol! No pé da trave esquerda, Hugo, espetacular na cabeçada do Rony, que defesa magistral do goleiro do Corinthians! Rapaz, que temporada de Hugo Souza, hein? Que temporada desse goleiro que, sem sombra de dúvidas, chegou para suprir. Eu falei uma vez que ele chegou para suprir falsos amores, que muitos se declaravam pro Corinthians. E o Hugo realmente é o cara que se declara e dá para ver verdade no que ele diz. Hugo, é uma honra conversar contigo agora ao vivo. A gente já tinha se falado esses dias por WhatsApp e eu fiquei muito emocionado na tua coletiva em que você foi contratado de forma definitiva ao Corinthians. Agradeço demais por falar aqui com os donos da bola da Rádio Bandeirantes, meu amigo. Obrigado, Pedro. Prazer estar aqui falando com vocês. Cara, é inexplicável, né? A palavra correta acho que é essa. Acho que é o tipo de coisa que assim, óbvio que a gente imaginava que com as vitórias a gente conseguiria sair da situação que a gente estava. E só que a gente sabia da qualidade do nosso time e a gente sabia que ganhando a gente conseguiria ganhar confiança e começar a desenvolver melhor aquilo que esse time tem de melhor, né? Jogadores de alto nível. Mas assim, foi incrível esses últimos 2 jogos, esses últimos 8 jogos foram incríveis. Da forma que foi, do jeito que foi, Corinthians. Foi da forma que tinha que ser. Eu acho que serve para coroar todo o trabalho que a gente fez durante o ano e tudo também que a gente passou durante toda essa temporada aí. E eu tenho certeza que essa felicidade só aumentou depois, ainda nessa semana, e você divulgou imagens de você comemorando muito essa classificação para pré-Libertadores do ano que vem. Queria que você falasse por que você se emocionou tanto com essa classificação para Libertadores e o que dá para esperar do Corinthians na próxima temporada. É um ano de conquista de títulos, Hugo? Bom, eu me emocionei porque, primeiramente, eu sou um cara que, além de ser emotivo, eu sou um cara que eu me entrego 1000% aquilo que eu amo. E, bom, eu cheguei aqui no Corinthians e a missão era simplesmente não deixar o time na situação que estava. E a gente chegar onde a gente chegou, da forma que a gente chegou, foi algo, para mim, inesquecível, não só para mim, mas para todo mundo, tenho certeza. E eu fico muito feliz. E eu não consegui segurar a emoção ali de poder, depois de passar por tudo isso, depois de tanta desconfiança, e a gente conseguir jogar uma Libertadores ano que vem. Então, assim, algo que eu não consegui segurar a emoção.
E é óbvio que a gente vai, aonde a gente chegar, as competições que a gente chegar, com o elenco que a gente tem, com a qualidade que a gente tem, com o peso que a nossa camisa tem, a gente vai chegar para tentar conquistar títulos, se Deus quiser. E acredito que só manter o que a gente tem, o que a gente vem fazendo, e que a gente vai colher muitas coisas boas. Hugo, boa noite. Gustavo Soler por aqui, obrigado por nos atender. Queria que você falasse como foram as conversas com o próprio Corinthians no momento que você estava ainda jogando no futebol português. Como que você viu esses contatos até firmar inicialmente seu empréstimo e depois a compra oficial do seu passe por parte do Corinthians? Você esperava retornar tão rapidamente assim ao futebol brasileiro e retornar também para uma camisa tão pesada, né? Você que é uma cria da base do Flamengo e agora jogando no Corinthians, então em pouco tempo de carreira você já está experimentando o que é jogar com as duas maiores torcidas do país. Então conta um pouquinho pra gente como foram esses momentos do dia que te ligaram para o seu agente e falaram, o Corinthians está interessado, até o momento que fechou a primeira negociação do empréstimo e depois a compra oficial do seu passe, Hugo. Cara, foi assim, um contato muito breve, para ser sincero, do Fabinho, e onde ele liga pra gente, pra mim, pros meus agentes, e demonstra interesse. Até então não tinha nada concreto ainda, eles estavam esperando definir a situação ali do Carlos Miguel, mas assim, tinha tido um contato e foi falado, existe a possibilidade, e se ele sair, a gente quer negociar de trazer você. Você quer vir? Eu falei, Fábio, quer que eu me apresente amanhã? Porque, assim, eu vim de uma temporada onde eu fui muito bem individualmente, porém a minha equipe não foi tão bem, e eu queria muito voltar para um contexto grande, um contexto onde eu pudesse ser visto novamente no cenário do futebol brasileiro, do futebol mundial, e o Corinthians me abriu as portas. E, bom, eu falei isso quando eu cheguei aqui. Quando você recebe um convite do Corinthians, é uma convocação, não tem como você falar não pro Corinthians. E assim, eu acho que foi o casamento perfeito, onde eu precisava muito dessa oportunidade, e eu faço questão de falar que foi a oportunidade da minha vida, porque foi a oportunidade que eu tive de realmente mostrar que eu estava pronto para assumir a camisa 1 de um grande time, e eu fico muito feliz pela forma que as coisas aconteceram, por tudo que tem acontecido. E eu sou muito grato a todas as pessoas que fizeram parte disso, principalmente ao presidente e ao Fabinho, que fizeram de tudo para que isso pudesse acontecer. E foram as pessoas que acreditaram em mim lá atrás. E você também falou, né, na sua entrevista coletiva, que você é um cara que sempre acreditou muito no seu trabalho, muito no seu potencial, mas em cima do que você conhece da sua qualidade de jogo, foi um pouco surpreendente quando dentro do vestiário te deram a braçadeira de capitão. Digo isso não pela sua idade, né? Para um goleiro você é muito jovem, não pela sua qualidade, mas pelo pouco tempo de Corinthians. E você acredita que ter sido capitão em alguns jogos do Corinthians vai muito de encontro com o que você disse na resposta anterior para o Pedro Ramiro, por ser um cara que entrega a sua emoção, que é um cara que está sempre aflorado ali com o jogo, um cara que está sempre muito atento, muito focado no que tem que fazer dentro do trabalho, e por isso você acha que rapidamente já conseguiu virar uma das lideranças desse vestiário do Corinthians? Com certeza, para mim foi uma surpresa muito grande, eu não esperava, mas, se não me engano, meu primeiro jogo com a braçadeira eu tinha, se não me engano, 9 jogos, e foi um susto para mim, mas isso assim, a gratidão que eu tenho enorme à comissão também, por ter confiado em mim, por ter acreditado em mim dessa forma, por ter me enxergado como uma das lideranças da equipe. E isso é uma entrega, é um trabalho que é feito todos os dias, diariamente, diante da postura que eu tenho junto com meus colegas de trabalho todos os dias. E dentro dos jogos também, essa sinergia, essa identificação com a torcida que
para mim algo incrível, que parece que eu estou sonhando. Então, assim, eu acho que tudo isso agregou para que a gente pudesse chegar a esse ponto, né? Claro que, como falei, eu não esperava, foi tudo muito rápido, mas eu falei, quando me deram esse tipo de responsabilidade, eu falei, estou aqui para ajudar, e se for para ajudar dessa forma, eu estou pronto. E é o que você falou, não é pela idade, não é porque, assim, sou novo, tenho 25 anos, mas, assim, braçadeira de capitão quer dizer muito mais do que essas coisas, né? Mas, assim, eu respeito muito o Fagner, respeito muito o Romero, respeito muito os outros capitães, que não somos só nós. Tem um grupo ali de líderes, tem o André Ramalho, tem o Gustavo Henrique. Então, assim, todos esses caras são mais velhos de idade do que eu, e eu respeito muito todos eles, mas eu fico muito feliz porque eu acredito muito que essa identificação me ajudou a criar essa liderança também dentro do clube, e a forma que eu fui recebido dentro do clube, pelo elenco, pela diretoria, por todo o staff, isso me ajudou a cada vez mais me sentir à vontade para que eu pudesse ser eu, e isso faz parte de mim, né? É uma coisa que não é forçada, é algo que é natural, e eu fico muito feliz com essa oportunidade, porque para mim significa muito, muito mesmo, assim. Eu carrego no meu braço nos jogos ali a capitania de 30 milhões de corações apaixonados. Isso para mim é uma responsabilidade muito grande, mas é de uma felicidade também imensurável. Hugo, Paulo do Vale aqui, um prazer conversar com você, parabéns por esse ano de 2024 no Corinthians. Ano este, Hugo, foi um ano de uma ebulição política no timão, né? No final do ano passado, eleição, chegada de uma nova administração que, obviamente, ainda tentando, né, de alguma forma conhecer tudo o que acontece no futebol. O Corinthians foi um clube por muito tempo administrado por um mesmo grupo, então foi uma administração que também teve as suas dificuldades. Dentro de campo, o Corinthians passou também por dificuldades. Muitas vezes a gente fala, né, de que o que acontece fora acaba refletindo dentro, mas num dado momento tudo ficou um pouco mais calmo. O time foi muito bem na reta final do Campeonato Brasileiro. Ao mesmo tempo, esse processo de impeachment, de alguma forma uma tentativa, né, de que fosse aí instaurado nos últimos dias, e me chamou a atenção, Hugo, que algo muito raro no futebol de jogador, nesse sentido, tomar partido. Normalmente o jogador, ele não se mete muito quando é perguntado o presidente, dirigente A, dirigente Y, o jogador ele fala muito do campo bola. E sempre torcendo para que os dirigentes façam um bom trabalho, principalmente porque isso também leva ao pagamento em dia e tudo mais. E os jogadores do Corinthians, em meio a isso, saíram em defesa do atual presidente Augusto Melo, né? Ali com um comunicado, muitos publicaram isso nas redes sociais, saíram em fotos com o presidente em comemoração no momento de ebulição política no Corinthians. Isso tem a ver, talvez, com o espírito do clube. A gente fala da democracia corintiana há alguns anos, e tudo ligado ao Corinthians tem esse apelo muito popular. Queria que você falasse sobre isso, né? Como que vocês conversaram dentro do vestiário, como que vocês reagiram a tudo isso? Muito se falou em tentativa de golpe por parte de uma oposição que não está mais no Corinthians, e uma proteção à figura do Augusto Melo, que acabou virando até uma imagem de uma certa resistência. Como que vocês, jogadores, debateram isso no vestiário, se é que chegaram a conversar sobre, Hugo? É um assunto que é inevitável, né? Era inevitável, porque estava ali na nossa frente, estava no nosso dia a dia. A gente pegava o telefone, estava as notícias, a gente ligava a TV, tinha notícias. E, assim, a gente, como atleta, tomou a decisão de se pronunciar, porque eu cheguei a falar isso na minha coletiva quando oficializou a compra, porque, assim, o presidente sempre foi um cara muito correto com a gente, né? Desde quando ele chegou no clube, na verdade, desde quando eu cheguei no clube, tudo que ele falou, ele cumpriu com a gente.
e coisa que não vinha sendo feita. Eu não estou aqui para falar mal de ninguém, não estou aqui para criar guerra política com ninguém, com quem passou por aqui, muito menos. Eu estou aqui para falar sobre o que a gente vive, a realidade hoje do Corinthians. E a realidade hoje do Corinthians é que é um clube que está se transformando e tentando fazer ao máximo para que dê todo o suporte possível para que a gente possa desempenhar dentro de campo o nosso melhor futebol, porque a gente sabe que o clube depende disso, o clube depende da gente bem dentro de campo para que as receitas entrem, para que o clube consiga fazer tudo aquilo que ele tem que fazer na parte política, financeira, entre outros. Mas assim, a decisão de se posicionar foi essa, porque é uma direção que se mostra correta diante da gente, se mostra correta diante daquilo que eles acordam com a gente. E, bom, se uma pessoa está sendo correta comigo, eu acho que em questão de gratidão também a isso, eu preciso ser correto com ela. Então, talvez não, foi por isso que a gente tomou a decisão de se pronunciar, porque, no futebol, quando a gente vê lealdade nas pessoas, vê verdade nas pessoas, vê que as pessoas estão se esforçando para fazer a coisa certa, a gente precisa estar junto. Então, é muito sobre isso, e eu acho que também atrapalharia, talvez um impeachment atrapalharia todo um planejamento de um clube que está crescendo muito, de um elenco que está crescendo muito, de um clube que internamente tem se transformado. O que o Fabinho tem feito diariamente no clube é de se aplaudir. Então, assim, a gente só demonstrou que a gente estava junto de quem realmente está do nosso lado. Então, não é para criar guerra política ou nada disso, era só para demonstrar a nossa satisfação de trabalhar com pessoas que estão tentando ao máximo ser corretas com a gente. Vocês, jogadores, chegaram a ensaiar algum tipo de reação caso, na última semana, o Augusto Melo fosse afastado num primeiro momento em votação? Chegaram a pensar nessa hipótese de que o Corinthians poderia terminar o ano sem o presidente que, no caso, acordou tudo com vocês, Hugo? Não, na verdade, nada foi ensaiado. A gente só se pronunciou e esperou o que ia acontecer. Mas assim, a gente acredita que a gente como jogador, a gente pode ter uma voz muito forte dentro do clube. Então a gente colocou ali aquilo que a gente achou que era o mais correto a se fazer e esperamos o que iria acontecer. Então, assim, felizmente, nosso presidente continua e eu espero que ele possa trabalhar da forma que ele vem trabalhando para continuar fazendo as coisas, tentando fazer as coisas corretas diante daquilo que é falado e acordado não só com os jogadores, mas com funcionários e com todo mundo que trabalha dentro do clube. Lembrando o ouvinte da Rádio Bandeirantes que a partir das 9h da noite, a exibição da Voz do Brasil. Hugo, tudo bem? Aqui é o Bruno Migliozzi. Obrigado por atender a gente mais uma vez aqui nos Donos da Bola. E o Paulo do Vale tocou num ponto importante, que é a força de vocês como posicionamento em grupo, né? Um grupo que ficou muito fechado nessa reta final de Brasileirão e vocês posicionaram em relação a esse conflito nos dirigentes do Corinthians, mas eu queria te ouvir sobre comando técnico, porque houve em algum momento, principalmente antes dessa reação, alguma pressão sobre o Ramon Dias, né? E existia incerteza se ele continuaria ou não no ano que vem. Já foi esclarecido pelo Corinthians que ele vai ficar também com o Emiliano, que é um cara que é muito presente no dia a dia. Teve algum movimento também dos jogadores de mostrar para a diretoria que vocês estavam fechados com o Ramon, gostavam e confiavam no trabalho dele? Eu acho que isso é o dia a dia, né? Isso aí a gente demonstra no dia a dia e com resultado, né? A gente sabia da qualidade que nossa equipe tem e a gente sabia das ideias que a gente tinha, de tudo aquilo que nosso treinador pede, e a gente vinha tentando ao máximo colocar isso para fora. E na hora que a gente conseguiu entrosar e alinhar tudo isso, acho que todo mundo viu o que aconteceu e nós conseguimos as vitórias que nós conseguimos. Então, eu acho que está tudo muito alinhado e eu acho que qualquer saída seria ruim para o planejamento como eu falei, de um elenco que tem se fortalecido e se entrosado e melhorado cada vez mais. Então, assim, é uma comissão que o dia a dia é incrível, são pessoas incríveis, são os caras que eu tenho um carinho enorme e, pessoalmente falando, que acreditaram em mim desde o meu primeiro dia aqui, porque
foram eles que me colocaram para jogar. E assim, com certeza eu acredito muito que qualquer movimento contrário disso, né, poderia também causar um pouco de confiança, mas a gente conseguiu os resultados, a gente conseguiu as vitórias e com isso fica muito claro que o trabalho, um trabalho bem feito precisa ter continuidade. Então, o resultado ele veio dentro de campo, a resposta veio dentro de campo e essa foi a melhor coisa que a gente fez. Hugo, eu queria falar um pouquinho mais sobre essa sequência de vitórias. Claro que essas 8 vitórias são muito importantes, históricas para o Corinthians, inclusive. Mas voltando para o jogo em que começou essa reação, pelo menos com o Corinthians jogando muita bola. E eu lembro que eu estava atrás do seu gol como repórter nesse jogo. E eu me atentei. Foi emocionado, não? Eu fiquei emocionado pelo Hugo, cara, porque foi no jogo 2-2 contra o Internacional. E aí, cara, naquela bola nos acréscimos, no momento que o Corinthians estava na zona de rebaixamento, tava uma situação muito complicada. O Hugo salva aquela bola, só que assim, por milímetros ela entra. E aí eu lembro que você ficou confuso, né? Se entrou e não entrou, o jogo acabou 2-2. Naquele momento eu lembro de te ver muito abalado no gramado depois do apito final, empate de um jogo em que o Corinthians tinha jogado muito bem. E poderia ser o início daquela caminhada. Evidentemente que na rodada seguinte vocês venceram, mas voltando, esses 2 meses, faz exatamente 2 meses desse jogo. Como é que estava a cabeça naquele momento, Hugo? Não só a sua, mas do grupo, porque era uma situação muito complicada, exigia uma reação de vocês o quanto antes e parecia que o tempo era curto, mas é claro que vocês conseguiram dar a volta por cima e eu queria saber como estava o mental justamente depois daquele jogo para que vocês conseguissem esses pontos importantes nas outras rodadas. Cara, era assim, era de uma tristeza, pessoalmente falando. Principalmente esse jogo assim acabou com uma frustração para nós, porque fizemos um grande jogo, nós viemos vencendo o jogo até o finalzinho, tomamos um gol no finalzinho e assim a bola por pouco passou a linha e eu não pude tirar ela a tempo, mas eu acho que o segredo foi a gente nunca ter desacreditado, a gente nunca ter desistido, soltado a toalha achando que não dá mais, não tem como. Em nenhum momento a gente pensou assim e trabalhamos muito, nos dedicamos muito e graças a Deus a gente foi coroado com essas vitórias aí que colocaram a gente numa situação onde era praticamente impossível você classificar para uma Copa do Brasil e Libertadores através do Campeonato Brasileiro e a gente fez tornar possível através de muito trabalho, dedicação e de muita fé, porque a gente nunca deixou de acreditar. Então, aquele sentimento de frustração, acredito que deu muito combustível para que a gente pudesse chegar onde a gente chegou hoje. Hugo, Pedro Ramiro de novo aqui. Hoje no Brasil tem 2 goleiros que se destacam. Um se chama John e outro se chama Hugo Souza. Você merece convocação na seleção brasileira hoje, Hugo? Cara, essa pergunta aí eu acho que tem que fazer o professor Dorival. É o Dorival. O que você acha que o Dorival responderia? Mas assim, eu também acredito muito que o John é um grande goleiro, fez um baita ano. O time do Botafogo também fez um grande ano, tem que ser parabenizado pelo título da Libertadores, por toda a campanha que fez. E, bom, mas também fiz a minha parte do lado de cá. E espero que a gente esteja sendo visto, né? Porque acredito também que a gente possa estar pedindo passagem aí numa vaguinha lá assim, e se Deus quiser, a gente vai continuar trabalhando, eu vou continuar me dedicando, dando o meu melhor para que eu possa realizar meu sonho de estar na seleção. E Hugo, até em cima desse seu sonho de estar em seleção, Pedro Ramiro falou, né, também sobre o John e com uma curiosidade, não uma curiosidade, né, mas um fato também, vocês são 2 goleiros negros e a gente sabe que infelizmente vivemos num país onde existe muito preconceito, existe o racismo explícito, muitas vezes o racismo velado e a gente vê muitas manifestações criminosas contra jogadores negros. Voltando na história, a gente sabe tudo o que aconteceu com o Barbosa, né, goleiro da seleção brasileira e negro. A gente sabe que, infelizmente, muita gente se esconde atrás de um celular para cometer diversos crimes na internet.
Na sua trajetória, Hugo, você acredita que nos momentos onde te vaiaram, nos momentos onde desconfiaram do seu futebol, foi também exatamente por essa questão do racismo, e talvez não de forma explícita contra você, quando você estava jogando uma partida, mas de uma forma, infelizmente, nesse racismo velado? E como que você vê essa situação também de redes sociais? Você é um cara que acompanha, como que o Hugo Souza também trabalha a questão mental para, infelizmente, né, já que muitos cometem esse crime, de se defender do melhor jeito possível dessas ações covardes que acontecem? Bom, na verdade, historicamente falando, a gente sabe que, infelizmente, é tudo contra, né? E a gente sofre um pouco disso, né? Eu, por ser goleiro negro, a minha vontade é furar essa bolha. O meu desejo é furar essa bolha, né? Mostrar para todo mundo que não é a cor da minha pele, é o meu talento, é a minha vontade de vencer. E eu sou bom, igual a todo mundo, ou até melhor. E assim, a cor da minha pele é motivo de orgulho. Então, assim, a gente sabe que historicamente, infelizmente, tudo joga contra, né? Mas se depender de mim para furar essa bolha, eu vou lutar com todas as minhas forças para que isso aconteça e para que as pessoas possam, de uma vez por todas, se conscientizar que o tom da pele que faz é o melhor, o pior que ninguém. É o tanto que você se esforça, é o tanto que você trabalha, é o tanto que você se dedica e o que você mostra dentro de campo. E a resposta é essa: dentro de campo, dar o seu melhor, dar resultado, aumentar números. Essa é a melhor resposta para quem, infelizmente, tem essa mente podre, né? Essa mente criminosa que atrapalha o nosso crescimento. Mas o que depender da gente, e falando por mim, eu vou fazer o possível, o máximo que for. Eu vou dar a minha vida, eu vou dar a minha vida para que a gente fure essa bolha e que a gente coloque normalmente, de novo, os goleiros negros no cenário do futebol brasileiro e também no cenário do futebol mundial. Hugo, para fechar da minha parte, o Memphis é um cara que se identificou muito rápido com o Corinthians e faz um esforço, e o esforço não no sentido de forçar a barra, mas ele se mostra muito aberto a viver o que de fato as pessoas vivem na cidade de São Paulo, na região, a cultura brasileira. Isso tem sido muito legal. Queria que você, assim, pudesse contar alguma passagem, algum bastidor com relação ao Memphis nesse começo dele no Corinthians do Brasil, justamente de conhecer, de se entregar à nossa cultura. Se tem algo já marcante nesse período aí que você pode relatar a respeito do Memphis, Hugo? Cara, é um cara sensacional, né? Como pessoa, como jogador, dispensa comentários. A carreira fala por si, é um jogador de altíssimo nível. Capitão, camisa 10 da seleção da Holanda. Então, assim, falar dele como jogador, dispensa comentários. Agora, falar como pessoa, eu tenho o privilégio de hoje conhecer e de conviver diariamente com um cara que é sensacional, que teria tudo para ter ego e assim, e não é nada disso, totalmente contrário. É um cara de extrema humildade e é um cara que está vivendo o Corinthians, vivendo o que a cidade proporciona para ele, o que o Corinthians tem proporcionado para ele. Isso tem ajudado ele a se identificar cada vez mais com o Brasil, com São Paulo, com o clube. Então, assim, isso tem ajudado ele cada vez mais e vai ajudar ele cada vez mais, porque quanto mais identificado ele está com a cidade, quanto mais identificado ele está com o clube, melhor ele joga. Então, eu tenho certeza que isso, esse jeito dele, essa humildade dele, da forma que tem acontecido, tudo tão rápido também, vai ajudar ele a nos ajudar mais e mais.
E Hugo, você falou sobre o Memphis, relação com ele, tem também outro atacante que se destacou muito na temporada, que é o Yuri Alberto. Já trocou uma ideia aí, pediu pra ele ficar? Como é que tá essa história aí internamente? Porque o Yuri deu uma entrevista, né, dizendo que sonha pro futebol europeu, a gente sabe que é um cara que tem mercado, já teve essa resenha aí, pô, o Yuri Alberto seria importante pro ano que vem, o Timão vai disputar Libertadores, Copa do Brasil. Cara, o Yuri é um cara fenomenal, cara, que eu tenho um carinho enorme por ele. É um moleque que eu amo de coração, virou meu irmão e assim, eu torço para que ele seja feliz e realize todos os sonhos dele. E é óbvio que eu quero que ele fique aqui com a gente, porque ele é o cara que faz gol, então eu preciso dele, a torcida corintiana precisa dele, o Corinthians precisa dele, e aí, mas isso aí não depende de mim, dependesse de mim, ele não sairia daqui nem tão cedo. Mas, bom, isso aí depende do clube, depende do presidente, depende da vontade dele. E o que eu desejo para ele é que ele seja feliz. Se for aqui ajudando a gente, melhor ainda. Corinthians. Para trazer informações para vocês, o Corinthians já tem um acerto verbal com o goleiro Hugo Souza. Hugo no meio do gol, a esperança corintiana. Se fizer, o Corinthians está fora. Se pegar, tem cobrança alternada. Partiu, Gustavo, bateu. Gol! Defendeu o goleiro do Corinthians. Hugo no meio do gol, é sempre a esperança da fiel torcida. Douglas Mendes partiu, bateu. De vezes o gol! Guilherme para cobrança. Se pegar, o Corinthians está classificado. Guilherme, ele vem para cobrança. Se posiciona, Hugo no gol, bateu. Hugo herói! Ele é o herói! Ele é o herói! Ele é o herói! Ele é o herói! Hugo herói! Hugo herói! Hugo herói! Hugo! O Sacha dominou na cara do gol, vai fazer um golaço! Gol espetacular, o goleiro do Timão! Dudu recorre do comando de ataque, tenta o cruzamento, levantou no boca do gol, tentou o toque de cabeça, vai sair o gol! Rony, defesa do gol! No pé da trave esquerda, Hugo, espetacular na cabeçada do Rony. Que defesa magistral do goleiro do Corinthians. E é como definiu Ulisses Costa, Hugo Souza, o herói do Corinthians. Hugo, obrigado demais pela entrevista, foi muito legal. E um gostinho aí das suas defesas também para você se emocionar um pouquinho, Hugo. Obrigado, meu irmão. Valeu, obrigado pelo convite, grande abraço para vocês. Tamo junto. Tá aí, meu